Boa noite a todos, iniciando mais um estudo do projeto Vida Consciente, hoje dando continuidade ao tema da semana passada, falando um pouco sobre a influência do nosso psiquismo sobre a nossa qualidade de vida, sobre o que a gente passa aqui e o que interfere do psiquismo na nossa vida, que a captação psíquica pode auxiliar nessa interferência no psiquismo. Então, rogamos a espiritualidade que sempre nos ampara, para que nos intua, nos proteja, que tenhamos uma noite agradável de estudos, que cada um, independente onde esteja, receba energias de harmonia, de paz, de tranquilidade, de bem-estar, junto com essas informações também. Então, semana passada a gente falou sobre esses itens aqui. Tem mais alguns pontos que a gente vai abordar hoje. Lembrando, e importante isso, que o que eu vou falar aqui foram observações dos atendimentos de captação ao longo aí de 30 anos, eu muito menos que isso, mas com as pessoas com as quais eu me capacitei para trabalhar com captação psíquica, fizeram esse trabalho de observação e catalogaram a maioria das causas do que acontece conosco hoje. Então, isso não é uma regra geral, é uma forte possibilidade de ser isso, mas não dá para dizer que é. Você precisa abrir um atendimento e investigar qual a verdadeira causa. Estou trazendo esses pontos aqui para a gente ter uma ideia maior de como funciona o nosso psiquismo, de como isso interfere na nossa vida. Mas é necessário, diante de cada uma dessas aqui, fazer uma investigação, um atendimento para ver o que é. Porque duas pessoas que passam por uma mesma situação traumática vão ter registros diferentes do mesmo acontecimento. Então, não dá para dizer que é isto ou é aquilo. Você precisa investigar para tratar isso e para ter a certeza do que é. E mesmo tratando, não dá ainda para ter certeza, porque a gente trata uma linha, digamos, de personalidades. Podem ter mais linhas ligadas nessa mesma causa, principalmente essas questões mais amplas, como angústia, ansiedade. São muitas as possibilidades que estão ligadas a essas dificuldades que a gente passa. Então vamos iniciar aqui com o aborto. Falando aqui de aborto espontâneo, tá? Então, por que ocorre o aborto espontâneo ali aos primeiros meses, principalmente os primeiros meses de gestação, né? Pelas observações da medicina, até o terceiro mês, que é o ponto mais crítico, né? Então, tem muito a ver com, além dos pais, do pai, da mãe, dos familiares, um pouco menos, mas tanto quanto o pai e a mãe, o espírito de quem está chegando, o espírito do bebê. Então, a pessoa pode estar vibrando em ressonância com resquícios de memórias de passado, né? Ligadas aos pais de hoje. Então, pode ser uma rejeição consciente ou inconsciente dos pais, que mesmo desejando um filho, não querem esse espírito que está se aproximando para nascer como filho, que pode ser um antigo desafeto ou uma vítima.
Então, os pais não aceitam, querendo um filho, mas não aceitando esse que está chegando, esse espírito, cria essa rejeição consciente ou inconsciente. E outra informação, não dá para escolher qual vai ser o espírito que vai nascer como filho, né? Existe uma programação de resgate. Quando a gente estiver mais adiantado e depois do plano de regeneração, talvez a gente tenha esse direito, mas por enquanto não. Por enquanto nasce filho da gente aqueles que a gente tem um débito, aqueles que a gente tem algo ainda para reharmonizar, para devolver. Pode ocorrer também uma situação é os pais rejeitarem, né, por reconhecer um desafeto ou vítima do passado. Outra situação é o próprio espírito que está encarnando se recuse a nascer. No início ele até aceitou a proposta, mas na hora de botar em prática mesmo, ele se desespera e acaba, a vibração dele de não aceitação gera o não desenvolvimento do feto, do embrião. E aí, nesses casos, ocorrem os abortos espontâneos. Então, uma situação é os pais rejeitarem, outra é o espírito que está chegando para nascer rejeitar também, não aceitar. Outra situação do aborto espontâneo é o espírito que está chegando para nascer, ele está com o seu corpo energético muito desarmonizado. Então, se desse continuidade a esse corpo, ele ia nascer com uma série de problemas genéticos, problemas de toda ordem, porque a matriz está danificada, a forma está danificada. Então, o corpo não iria sair saudável o suficiente para ele colocar em prática os aprendizados dessa vida. Então, nesse período aí de 3, 4 meses, há uma reconfiguração, esse choque do espírito em contato com o novo corpo em formação, há uma reestruturação do seu corpo energético, da sua alma, ou do perispírito, né? Não importa o nome. E com essa reestruturação, encerra-se essa gestação e ele inicia uma nova gestação, algumas vezes até com os mesmos pais. Então, muitas mães ficam tristes quando tem um aborto espontâneo e depois de 1, 2 anos engravidam de novo e ficam com aquela memória de perda, né? Mal sabem elas que é o mesmo filho que lá não conseguiu levar adiante a gestação, agora está voltando, é o mesmo espírito, né? Ou também uma conjuntura dessas três, né? Pode estar tanto a rejeição do pai como do filho. Então, o aborto espontâneo tem geralmente uma causa com relação a ajustes ou com relação ao corpo do espírito encarnante que ficou deteriorado. Tem uma situação que eu falo de vez em quando, com essa questão ali do aborto espontâneo causado pela desarmonia do corpo energético de quem está chegando, né? O que causa muito isso é o vício do tabagismo, o fumo. Ele desestrutura a tal ponto o corpo energético. O corpo físico, como ele é muito grosseiro, ele não se ressente tanto desse hábito, desse vício, mas o corpo energético é tão bombardeado, é tão agredido por esse vício, que uma pessoa que tem aí uma vida de vício, com 40, 50 anos no vício, demora em torno de 4 a 5 vidas para conseguir levar um corpo novo até os 18 anos. 4 a 5 vidas. Então, na primeira tentativa, fica apenas algumas semanas, um mês de gestação. Aí, como está tão desarmonizado, não consegue levar adiante. Aí tem-se uma nova tentativa, uma segunda tentativa que consegue levar em torno aí do terceiro mês. O que eu estou contando aqui é de um fato que eu presenciei de um atendimento e de outro que eu atendi também. Então, como as datas nas duas situações pareceram, dá para a gente ter aí uma ideia que é algo parecido com isso, né?
Na terceira vida ele conseguiu nascer, mas alguns meses depois morreu. O corpo não conseguiu levar adiante. Na quarta conseguiu até os 4 anos. Na quinta tentativa, na quinta vida é que ele conseguiu levar o corpo até os 18. Desencarnou, aí na próxima ele conseguiu e está aí, eu acho que ainda está encarnado hoje, está aí já acima dos 60 anos com esse corpo. Então, como prejudica esse vício, como ele prejudica o nosso corpo espiritual, o nosso corpo energético. E as pessoas abusam desse vício e não fazem ideia do sofrimento que é você recuperar esse abuso, essa agressão causada ao nosso corpo. Segundo item aqui da lista, agressividade. Então, pessoas muito agressivas, além do normal, não só quando ela é confrontada, mas uma agressividade quase que espontânea, natural, né? Então, é uma carga de energia gerada por maus tratos, suportados sem possibilidade de reação, recalque, humilhação e hostilidade sem poder revidar. Então, tudo isso está aqui no nosso psiquismo, por exemplo, essa vivência aqui no tronco, né? Então, o escravo ficou lá uma vida inteira apanhando, sem poder se defender e nem reclamar, porque senão apanhava mais ainda, né? Então, isso fica gravado, fica arquivado no psiquismo. E em algum momento isso precisa ser ressignificado. Então, essa agressividade não é para os familiares ficarem criticando a pessoa, julgando. Isso é um chamado de atenção. Algo nessa pessoa está precisando de auxílio. Precisa ser auxiliada para drenar essa agressividade e para que ela tenha condições de uma vida digna, de uma vida mais harmoniosa. Outro item, alergias. Então, do ponto de vista espiritual, muitas vezes as alergias são provocadas pela reação à presença indesejada de pessoas ou espíritos que se aproximam e permanecem junto da pessoa. Então, essa proximidade das pessoas, às vezes até o próprio pai, a própria mãe, o filho, o irmão, ou o namorado, ou algum parente próximo, que no passado existia essa rejeição, ou a pessoa tinha uma vida na nobreza e aquela pessoa era um mendigo, era um leproso. Então, essa rejeição, a não querer aquela pessoa perto de mim, gera essa reação automática no corpo dessa alergia. Ou seja, não cheguem perto de mim. Né? Essa é a questão dessa manifestação no corpo. Né? Se afastem, não cheguem perto de mim. Pode ser também a eclosão de lembranças onde a criatura passou sem curar doenças de pele, como a lepra, queimaduras por ácidos ou fogo. Né? Então, também traz essa reação hoje no corpo, essas causas. Então, alergia com alguns atendimentos você tem, geralmente, na maioria dos casos, bons resultados. Angústia. Angústia muito geral, as causas da angústia podem estar ligadas a qualquer tipo de vivência, né? Mas o ponto é que está ligado a vidas de passado. Se nessa vida a pessoa não tem por que ter essa angústia, vamos buscar por captação no psiquismo da pessoa a causa disso. Então, geralmente é apego a vidas de passado, boas ou más. Então ela está presa naquilo, está apegada àquilo, mesmo sem querer estar lá, está apegada, está fixada mentalmente naquela situação. Pode ser também mediunidade socorrista não desenvolvida. Então, como ela se propôs a resgatar, a atender esses espíritos que ela prejudicou, recebeu a mediunidade como uma ferramenta para acelerar esse resgate, esse socorro,
esses espíritos estão em volta, ou pelo menos ligados vibratoriamente com o médium, né? Então, essa presença, o médium está sentindo a presença desses espíritos pedindo ajuda, esperando ajuda, e sente a angústia deles, porque eles estão em estado de sofrimento, de desarmonia. Então, gera essa angústia sem motivo aparente. Pode ser também culpas e remorsos por deveres não cumpridos no passado, então em outras existências não cumpriu o que se propôs, gera essa angústia hoje. Pode ser também aprisionamento em situações de desconforto no passado, como vivências de abandono, escravidão, inconformismo. Então tudo isso gera essa angústia. Então se você investigar no psiquismo, vão ter várias situações que auxiliam para que a pessoa recobre essa paz, essa harmonia e não viva mais essa angústia sem motivo, além do normal, né? Então a gente está falando aqui algo que extrapola o normal, né? Um pouco de angústia, não é porque eu tenho um pouquinho de angústia que eu vou procurar um atendimento, mas se essa angústia é recorrente, se eu sempre estou sentindo isso e não sei de onde vem, muito provavelmente a causa está no psiquismo. Ansiedade. Então, a ansiedade também é muito ampla. As causas delas podem ser, mas geralmente no psiquismo, quando você não encontra na vida atual, né? Então, pode ser consequência de imobilidade forçada. Ou seja, a pessoa passou uma vida presa ou desencarnou amarrada ou presa. Também apego ou aprisionamento a vivências onde ficou aguardando em ansiosa expectativa a resolução de julgamento ou acontecimento funesto, como aprisionamento, escravidão, ou também vivências de doenças como cegueira, paralisia, retardo mental. Isso também gera essa ansiedade na vida atual. Então, uma pessoa que acabou desencarnando numa condenação, porque antigamente não existia muito isso, ou pelo menos a grande maioria não era a pessoa ficar presa lá 10, 20, 30 anos, era, era julgado, condenado e executado em seguida, né? Então, e como isso gera uma expectativa, porque se for condenado vai perder a vida logo em seguida, então isso gera uma ansiedade muito grande. E a pessoa desencarna e fica preso nessa energia de ansiedade, né? Temos aqui uma pergunta sobre dilexia, deve ser dislexia, né? Então, a dislexia é um problema cerebral de interpretação, de cognição, né? De você conseguir juntar as sílabas para formar uma palavra, né? Então, o cérebro tem essa dificuldade. Geralmente, todo problema mental é uma consequência de um mau uso do passado da inteligência. Então, vem com alguma dificuldade hoje para que venha como um freio, para que a pessoa não continue usando a inteligência para se prejudicar ainda mais. Mas, voltando a, a reforçar, né, sempre investigar. Se tem um problema desse, investiga, porque a dislexia, se você for tratar 10 crianças diferentes, você pode encontrar 10 causas diferentes. Então, investiga, faz um atendimento e os resultados são muito bons na maioria dos casos, muito bons. Eu falei também me perguntaram ali de dislexia, né? Por exemplo, autismo, que também está em alta agora, né? Não sei se é tanto a questão de novos autistas ou a facilidade do diagnóstico que tem
esse aumento na taxa de autistas, né? Então a gente está com uma taxa muito alta. O autismo, ele, quando não há lesão cerebral, quando a parte do corpo físico, da máquina física está perfeita, é uma não aceitação da existência. Cria-se o corpo, cria-se as condições de uma experiência com um corpo saudável, mas o espírito se nega a participar da vida. Ou porque os pais, os familiares eram pessoas que ele considerava inferiores, eram aqueles que ele escravizou, eram aqueles que eram seus subordinados, que tinham que ficar seguindo as suas ordens, e agora ele vai ter que nascer num corpo pequeno e ter que aceitar o comando, as ordens, a educação dessas pessoas que ele considerava inferior. Então ele se nega a participar disso. Ou espíritos que utilizaram mal o poder, o controle que tinham sobre pessoas, que tinham a função ou estavam ali para auxiliar essas pessoas a se desenvolverem e acabaram usando essas pessoas em benefício próprio, para o seu conforto, para o seu bem-estar, também chegam ali e consideram aquelas pessoas inferiores que ele podia usar a bel prazer, né, e obedeciam ele porque o viam como alguém muito superior a eles. Então encontra nesse ambiente, vai ter que nascer, ser cuidado por aquelas pessoas, também se nega a viver ali. Então o que ocorre? O ponto básico é o seguinte: o espírito se nega a assumir um novo corpo. Quando isso acontece, você tem uma máquina, que é o corpo físico, mas não tem a parte mental que está coordenando. Então há um atraso global de desenvolvimento. A criança demora a falar, demora muitas vezes a andar, demora a sair das fraldas, então tudo fica comprometido porque é como um celular, por exemplo. Você tem um celular, que é a máquina, mas não está instalado, não tem instalados os aplicativos ali para você conseguir ligar, para conseguir mandar mensagem, para conseguir ter uma comunicação por videoconferência, né? Então você só tem um aparelho ali sem nada instalado e não dá para fazer muita coisa com aquilo. Só que o corpo físico não é uma máquina física rígida, né? O corpo físico é uma máquina dinâmica que se desenvolve. Então a ação do espírito ou da parte mental sobre o cérebro físico é que estimula o desenvolvimento, as conexões sinápticas, todo o desenvolvimento cerebral. Então esses estímulos possibilitam o espírito a aprender a andar, a falar e utilizar esse corpo para uma nova experiência. Então, em resumo, o autismo é uma negação do espírito e como ele se nega a usar a máquina física, essa máquina fica em atraso, porque não está sendo desenvolvida por uma mente. Porque o cérebro não é a mente, né? O cérebro é a parte física, os neurônios, a massa cinzenta, todo o conjunto cerebral. E isso é utilizado pela mente, que é do espírito, que coordena esse corpo, que comanda esse corpo. E a captação tem um efeito fantástico no tratamento de autismos, de autistas, porque na captação você traz essa parte do espírito que se nega a assumir a vida atual. E trazendo ele para a captação, você consegue conversar, consegue expor mais dados para ele, que ele não tinha acesso, consegue pôr ele em regressão, para ele observar as vivências passadas que já teve, por que está tendo essa nova oportunidade, uma oportunidade de resgate, como vai ficar se ele não assumir essa vida, a situação vai piorar mais. Então você tem uma série de recursos que fazem com que o espírito se convença de que vale a pena assumir esse novo corpo. Então, quando isso acontece, o espírito começa a assumir o corpo e aí as coisas começam a se desenvolver, as terapias funcionam, tem mais resultado, em casa também começa a responder
ao desenvolvimento, mas há sempre esse atraso global de desenvolvimento, porque o espírito deixou ali, no mínimo 1, 2, 3, 4 anos de usar o corpo físico. Então, há a existência desse atraso, que se o espírito correr atrás, ele pode recuperar, possivelmente na adolescência ou lá na fase adulta, né? Então, falando aqui sobre autismo. Outra questão também é a questão de síndrome de Down. Síndrome de Down já é o contrário do autismo, porque o corpo tem uma alteração genética. Então, a máquina física tem uma alteração. E aí você vai, mesmo que a captação não permita o corpo do Down voltar à sua genética normal, mas trata toda a causa psíquica que fez com que ele viesse nessa condição. Então, tanto do autismo, como do Down, como de crianças normais, você tem uma faixa aí das crianças mais dóceis às mais agressivas. Então, crianças sem nenhuma patologia têm das mais dóceis às mais agressivas. Crianças com autismo têm das mais dóceis às mais agressivas. Crianças com Down têm das mais dóceis, amorosas, às mais agressivas. Então, isso não é do autismo, não é do Down, isso é do ser humano, do espírito. Então, no caso de Down, algumas causas dele vir assim, pode ser, não estou dizendo que é, pode ser e há necessidade de investigação e tratamento também, por captação que auxilia muito. Pode ser um freio para o espírito, então ele veio usando mal a inteligência e agora vem com esse freio para que ele tenha uma vida aí para pensar, para repensar o que ele veio fazendo nessa caminhada evolutiva. Então é um freio para um espírito que fez mau uso da inteligência. Outra situação, um espírito degradou, fez mau uso do corpo físico, prejudicou o seu corpo físico, seja com excesso de substâncias danosas, tóxicas, não importa a causa, mas ele deliberadamente intoxicou, prejudicou o seu corpo físico, pode também vir com essa má formação física. Outra situação pode ter, essa agressão que eu falei antes, pode ser também de um suicídio, que danificou, por exemplo, a parte cerebral, também pode vir nessa situação. Outra situação também pode ser que eu percebi já várias dessas situações, a criança que vem com o Down não tem nada, não tem nenhum débito, mas ela escolhe essa característica para conseguir reunir o pai e a mãe, as famílias, em torno do núcleo familiar. Então, geralmente, pais que não davam valor à família, com esse Down vindo nesse seio familiar, as pessoas se voltam para a família. Precisa dar atenção a vida inteira para aquele ser humano que está chegando ali, e há uma mudança aí de 180 graus na visão que os pais tinham da vida. Então o filho vem com, não precisava vir, vem para auxiliar os pais a serem mais humanos, a serem mais família. Mas não é regra geral, precisa investigar em todas essas situações. E vale a pena investigar, porque mesmo você não revertendo o quadro, você resolve a causa e nas próximas vidas você não precisa mais passar por esse tipo de situação. Né? Então estamos chegando ao final do nosso tempo de hoje. Semana que vem a gente dá continuidade nesses tópicos.
encerrando com um passe virtual, cada um se colocando numa posição receptiva, para que consiga receber e canalizar também essas energias para o seu ambiente, para a sua residência, para o ambiente de trabalho, para as pessoas que convivem, ainda impossibilitados de estarmos fisicamente lá no CEPA, a gente ainda pode receber essas energias, e o fato primordial para isso é a fé, a aceitação mental, a confiança mental de que isso é possível, de que isso funciona. É o que não impede dessas energias chegarem até nós, porque muitas vezes a nossa desconfiança gera uma energia de bloqueio e impede a gente de receber essas energias. Então, se colocando numa posição confortável, quem quiser pode fechar os olhos para auxiliar na mentalização, sentindo uma onda de energia percorrendo todo o corpo, do alto da cabeça até os pés, me sentindo mais leves, drenando tensões e preocupações, que a gente apenas se ocupe daquilo que a gente pode resolver hoje e não nos deixe consumir por questões que estão fora do nosso alcance resolver. No Evangelho está lá, a cada dia basta o seu mal, que a gente não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupar excessivamente, lógico, ter a nossa preocupação natural de poder prover a nossa família, de ter uma qualidade mínima, um bem-estar mínimo, para que a gente possa continuar este aprendizado que é tão importante, que a gente recebeu de uma programação complexa, que muitos de nós não fazem ideia da dificuldade que é a gente estar aqui na fase adulta, num corpo, numa experiência. Que a gente consiga aproveitar essa oportunidade, lembrando que o Evangelho é o manual do bem viver, não estudar o Evangelho nos seus aspectos históricos, mas sim no seu aspecto moral, que são poucas coisas que cabem, dá para contar nos dedos de uma mão. O amar ao próximo como a si mesmo, o não julgar, o perdoar 70 vezes 7, pagar o mal com o bem. Então isso nos auxilia na nossa qualidade de vida. Então ampliando essa energia com essa intenção de uma vida mais harmoniosa, mais consciente de tudo que a gente faz, desligando os automatismos, assumindo o controle da nossa vida, mentalizando essa energia, expandindo para a nossa residência, as pessoas que convivem conosco, nosso ambiente de trabalho, que possamos ser a mudança que o mundo tanto necessita neste momento, que possamos ser fontes de energias, de paz, de harmonia, de compreensão, de tolerância, por onde a gente passar. Que tenhamos uma semana e uma noite abençoada. Que assim seja.